Ou Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos para o capítulo 4, que tem como objetivo falar sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, a identidade dele humana e a identidade dele divina, né? Que existiu durante a história muitos questionamentos se Jesus foi uma criação da imaginação, se Jesus verdadeiramente existiu, né? Ou se ele existiu, talvez ele não fosse o próprio Deus, fosse somente um profeta. Então hoje nós vamos trazer a identidade divina de Jesus Cristo, sempre utilizando como embasamento somente a Bíblia. Certo? Para quê? Para não gerar discussões, para não gerar distorções, ou seja, o material de consulta para basear o conteúdo que vai ser abordado é a própria Bíblia, onde você vai poder estar conferindo e vendo se está ok verdadeiramente, certo? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula, né? Nosso capítulo de número 4. Você que não estudou os outros temas, vai acompanhando aí, porque faz parte de uma série que tem como objetivo ensinar o Evangelho, né? Então você que tem curiosidade, tem vontade de aprender ainda mais sobre a Bíblia, você vai estar aprendendo aqui conosco, certo? Então vamos lá? Sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, mais uma vez, nós cremos, ou seja, nós acreditamos, mesmo sem ter visto Jesus, certo? Nós professamos, certo? Ou seja, a nossa profissão de fé, ou seja, nós com as nossas atitudes, mas também com a nossa boca, nós professamos, nós confessamos sobre esse tema, e o ponto também nós ensinamos, certo? Então tudo que eu vou trazer aqui é porque cremos, porque professamos e porque ensinamos, certo? Tem que estar dentro desse princípio, que o quê? Que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, certo? Senhor, né? Porque ele é Deus. Jesus é o nome que ele foi conhecido neste mundo, e Cristo, o Messias prometido, o ungido de Deus, certo? Então nós acreditamos que ele é o Filho de Deus, certo? Mas ele não é somente o Filho de Deus, ele é o único mediador entre Deus e os seres humanos, certo? Então ele se coloca entre nós e Deus. Nós não acreditamos que possa existir outros intermediários. Por isso que nós não acreditamos que os santos da Igreja Católica podem interceder por nós, e muito menos quem já morreu, certo? Por quê? Porque baseado na Bíblia, o único que pode fazer este papel é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a única mediação entre nós e Deus, certo? Então isso não é que o pastor inventou. É porque, segundo a própria Bíblia, não existe nenhum outro mediador. O único é somente o Senhor Jesus Cristo. Este Jesus Cristo que foi conhecido ao mundo, ele foi enviado pelo Pai, ou seja, ele não nasceu da vontade de Maria junto com José. E qual foi a finalidade dele quando ele veio ao mundo? Ele veio salvar o mundo, certo? Este foi o objetivo. Ele foi enviado ao mundo. Qual foi o motivo dele quando ele foi enviado ao mundo? Ele foi enviado para ser o Salvador do mundo. Por isso que ao longo da caminhada, todas as vezes que tentaram desviar Jesus da sua missão, eles foram frustrados. Queriam que Jesus fosse um
líder religioso terreno, queria que Jesus fosse um político influente, queria que Jesus liderasse uma rebelião, ou seja, um movimento contra o Império Romano, e ele disse: não, eu estou aqui para cumprir uma missão e eu vou permanecê-la com ela até o fim, certo? Verdadeiro homem e verdadeiramente Deus, certo? Ou seja, ele possuía duas identidades, uma humana e uma divina. A identidade humana ele passou a ter quando ele veio ao mundo, certo? Por quê? Porque existiram correntes ao longo do tempo que diziam que Jesus era somente humano. Existiram correntes ao longo do tempo que disseram que Jesus era somente divino. E a Bíblia diz que ele tem a natureza humana e a natureza divina quando ele esteve no mundo, certo? Para você que tem dúvida, está lá em Romanos capítulo 9, versículo 5. Lembre, aqui nós vamos usar a própria Bíblia. Poderíamos usar outros textos? Poderíamos, só que não seria acessível para você. E a Bíblia é acessível, ou seja, você pode conferir essa referência. Caso eu citasse uma outra referência, você ia ter que confiar na minha palavra ou ia ter que conseguir esse texto. A Bíblia não, né? Todos têm. Então vamos lá. E dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente e amém. Certo? Os quais é Cristo, segundo a carne, né? O humano, o qual é sobre todos, o divino, Deus bendito eternamente, amém. Certo? Outro ponto importante. Cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas, e foi anunciado de antemão pelo profeta Isaías, certo? Porque muitos acreditam que Jesus nasceu de uma relação sexual entre José e Maria. Não, querido. Nós acreditamos que o nascimento de Jesus ele foi virginal, né? Por quê? Porque nós acreditamos que o Espírito Santo veio sobre Maria, fazendo com que ela gerasse Jesus, certo? E que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, certo? Gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado. Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nasceu de Maria, Deus não poupou ele em nada. Tudo que você sofreu, Jesus Cristo também sofreu. As tentações que você foi submetido, Jesus também foi. A diferença é que ele era sem pecado. Vamos lá? E que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Então, Jesus foi enviado ao mundo para salvar o mundo. E o que envolvia esta missão? Vir ao mundo, se sujeitar à vontade de pecadores, para que esses pecadores pudessem crucificá-lo, ele ser morto, ressuscitar, o seu sangue derramado nos salvar e depois ele voltar para os céus. Certo? Lembrando que ele em breve voltará. Onde neste momento está à direita do Pai e de onde intercede por nós e voltará para nos buscar. Neste momento está à direita do Pai. Ele intercede por nós, é nosso mediador entre nós e Deus e voltará para buscar a sua igreja, certo? Vamos para o item 1 agora para nós explicarmos, certo?
nomes e títulos de Jesus, segundo a Bíblia, certo? Então, bora lá? Há dezenas de nomes e títulos de nosso Senhor Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas, ou seja, na Bíblia. Na Bíblia, Jesus recebe vários nomes e vários títulos, certo? Que é para quando você vê ao longo da Bíblia, você perceber que ali está se referindo a Cristo. O nome Senhor, quando aparece, fala sobre a divindade de Jesus, certo? Senhor Jesus. Senhor se refere à divindade. Jesus se refere à humanidade, que é como o mundo conheceu, certo? Na Septuaginta, que foi uma Bíblia, ou seja, uma antiga versão do grego do Antigo Testamento, traduziu os nomes divinos hebraico Adonai e Yahvé pelo nome grego Kyrios, que é Senhor. Pode chamar de Adonai, Yahvé e Kyrios, que é o Senhor, certo? Dizer que Jesus é o Senhor significa reconhecer a sua divindade. E nós reconhecemos essa divindade porque ele mesmo diz, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, certo? Porque muitos atribuem Jesus 100% humanidade. Mas o próprio texto escrito por Paulo diz, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor sem que não seja pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, quando faz morada na vida desta pessoa, revela para esta pessoa que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus é Adonai, que Jesus é Yahvé, que Jesus é Kyrios, certo? O nome Jesus vem do hebraico Yeshua ou Yeshua, Josué, que significa Javé é a salvação, certo? Ou Yahvé é a salvação, certo? Então o nome Jesus vem do hebraico Yeshua ou Yeshua, que é Josué, que significa Javé é a salvação, certo? A Septuaginta emprega Ieosos para ambas as formas. Ieosos é o nome do Salvador usado no Novo Testamento grego, que chegou para a nossa língua como Jesus. Então, Jesus aparece na Septuaginta, aparece em grego, Ieosos, e depois chegou para nós como Jesus, certo? O nome Cristo é a forma grega do hebraico Machia, que significa ungido, ou seja, significa Messias. Assim, os nomes ou títulos Messias e Cristo são a mesma coisa. Achamos o Messias em João capítulo 1, versículo 44, que traduzido é o Cristo. Achamos o Cristo. Cristo e Messias são a mesma coisa, certo? Jesus é o Salvador ungido, o único que pode salvar os pecadores. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21, certo? Senhor, a divindade, Jesus, Jesus, como nós acabamos de observar, Javé é a salvação, e Cristo, o Messias, ou Messias, que significa ungido, certo?
Vamos agora trazer um outro ponto. Nós apresentamos a divindade de Jesus, agora vamos apresentar a humanidade dele, certo? As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas de Jesus para você que tem dúvida que Jesus um dia foi homem também, ou seja, se fez homem. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, para você que tem dúvida, o seu desenvolvimento intelectual, para você que tem dúvida, e o seu desenvolvimento espiritual. Então, Jesus Cristo passou pelo desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Se ele fosse totalmente divino, não tivesse essa humanidade nele também, não precisaria se desenvolver fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Por quê? Porque ele já teria toda a plenitude, certo? E diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens, certo? Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça, certo? E diz mais: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele, certo? Lucas, capítulo 2, versículos 40 e versículo 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ou seja, o menino, passando pelo processo. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel, certo? Onde ele disse: manteiga e mel comerá, ou seja, alimentos humanos, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem, ou seja, até a humanidade dele, se alimentar de manteiga e mel, e até ele saber diferenciar entre o mal e o bem. E diz, porque ele tinha que se submeter, E ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação à humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduziu por Deus conosco, foi o nome que deveria ele ser conhecido. Mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens, para você que tem dúvida. E nós temos um clássico dessa humanidade de Deus. João, capítulo 1, versículo 14. Vamos lá. E o verbo, ou seja, a palavra, o transcendente, o imaterial, o invisível, certo? Que é o verbo, se fez carne, Ou seja, se fez o abstrato, se tornou visível, E não somente se fez carne, habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, ou seja, o único Filho do Pai até aquele momento, cheio de graça e de verdade. Por que o único Filho do Pai até aquele momento? Porque depois que Cristo morreu e ele ressuscitou, todos vocês que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, vocês também passaram a ser filho. Por isso que ele deixa de ser o unigênito e passa a ser a primogênito, porque nós também passamos a fazer parte da família de Deus e sermos filhos de Deus também, certo? A Bíblia ensina tanto a divindade de Jesus como a humanidade de Cristo. Vamos ver? E diz assim, vamos lá, que é para você conferir, certo? E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne,
não é de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 3, certo? Todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus, certo? A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas, e essa união mantém intacta as propriedades de cada natureza, o qual está claramente expressa no seu nome, que é Manuel, Deus conosco, ou seja, o Deus que se fez carne, o Verbo que se despiu da sua glória e habitou no meio de nós, certo? A encarnação do Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque, diferente de mim, Jesus Cristo já existia, certo? Fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus, porque não havia ninguém que pudesse pagar o preço da desobediência, a não ser o Filho perfeito, porque a partir do momento que Adão e Eva pecaram, todos aqueles que nascem dessa relação são manchados e estão debaixo da tutela do pecado, certo? O pecado entrou no mundo por um homem chamado Adão. Assim tinha de ser vencido por um homem chamado Jesus. Da mesma forma que Adão desobedeceu e o pecado entrou no mundo, agora vem Cristo obedecendo e remove essa mácula, certo? Ou seja, nos religa novamente a Cristo, a Deus. Em sua natureza humana, Jesus participou de nossa fraqueza física, porque ele sentiu e compartilhou, emocional, se você tem dúvida, na hora que ele está no jardim do Getsemane, ele diz: Pai, se possível, passe-se cálice de mim, né? Mas não de nossa fraqueza moral e espiritual, certo? Isso não, certo? Porque o divino dele não permitia fraqueza moral e nem espiritual, certo? Vamos lá. A deidade absoluta de Jesus, para você que ainda tem dúvida, certo? Que Jesus é Deus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus, certo? E diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e não somente o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Não o princípio do Verbo, mas o princípio das coisas que foram criadas através do Verbo, através da palavra, certo? Porque Deus nunca teve princípio. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus Pai a voz, Deus Filho na água, o Espírito Santo aparece na forma corpórea de pomba e pousa sobre Cristo na hora do batismo, certo? Então a plenitude estava ali. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos na pessoa de Jesus. Ele é eterno, certo? E o que prova que ele é eterno? Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim, ó: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Até aqui, normal, né? E o principado está sobre os seus ombros. Aqui já começa a mudança. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Tudo bem. Agora, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, tá vendo? Foi para o universo divino, de deidade absoluta, de um menino que nasceu no mundo.
a onipotência de Deus, que Ele pode todas as coisas, de Jesus, né? Na verdade, eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim, ou seja, eu sou a primeira e a última letra do alfabeto. Eu sou o princípio, mas sou também o fim, diz o Senhor, e que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Certo? Então aqui ele traz uma noção de tempo, mas ao mesmo tempo ele se coloca além desse tempo. Quando ele diz eu sou o alfa e eu sou o ômega, ele traz uma cronologia de tempo. O princípio e o fim, o começo e o fim. Diz o Senhor, eu sou o que era, eu sou o que é, eu sou o que era e eu sou também o que há de vir, porque eu sou o Todo-Poderoso. Estou além do alfa e o ômega, estou além do princípio e fim, estou além da compreensão de tempo. Né? Ele é onipresente, semelhante a Deus Pai e a Deus Espírito Santo, porque diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, certo? 2 ou 3 estiverem presentes aqui no Ceará, em São Paulo, no Acre, em qualquer canto, Cristo estará ali, certo? E diz mais, e também ele é onisciente. Agora conhecemos que sabes tudo. João, capítulo 16, versículo 30, né? Não havia nada de oculto que Cristo não soubesse. As suas obras revelam também a sua divindade. Por quê? Porque Cristo, ele é o absoluto soberano e ele é o criador de todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Certo? Ele é a fonte da vida, certo? Ele não é somente a fonte da vida, ele também é o autor do novo nascimento, ele habita nos fiéis e dá a vida eterna. Também inspirou também os profetas e os apóstolos, para quem tem dúvida. É ele mesmo que distribuiu os ministérios, é ele mesmo que santifica os fiéis, é ele mesmo que deu poder aos apóstolos, ele é o mesmo que perdoa pecados, certo? Ele mesmo que é adorado pelos humanos, mas não somente pelos humanos, porque existem pessoas que são adoradas pelos humanos, mas pelos anjos, tanto na terra como também no céu. E possui títulos divinos para que você não tenha dúvida. Como ele diz, eu sou, que é a mesma palavra que foi usada para Deus quando aparece na sarça ardente e se revela a Moisés. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e eu sou também o Senhor dos senhores, certo? Ou seja, estou acima de qualquer senhor que você possa criar, pensar ou imaginar, certo? O ministério terreno de Jesus. O que é que Jesus veio fazer aqui na Terra? Nós já sabemos, né? O ministério terreno aqui de Jesus na Terra foi morrer naquela cruz para que eu e você fôssemos perdoados, certo? Então vamos lá. O propósito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo foi a redenção de todos os pecadores, certo? Então os pecadores podem ser perdoados. Vamos lá. O seu ministério terreno é dividido pela seguinte trilogia. Como é o ministério de Jesus? Ensinar, pregar e curar, certo? Tinha esse tripé: ensinar, pregar e curar, certo?
Sua mensagem era exposta com simplicidade, não havia coisas complexas que as pessoas não pudessem entender, a não ser quando ele queria falar algo muito específico. Era uma mensagem clara, tinha originalidade, mas o mais importante, ela tinha autoridade. Por quê? Porque você pode ter uma mensagem simples, uma mensagem clara, uma mensagem original, mas você não tem autoridade. Então, ele tinha autoridade, certo? Porque dizia assim, ó, porquanto os ensinavas com autoridade e não como os escribas, né? Porque os escribas o que eram o quê? Doutores da lei. Eles conheciam muito a lei, mas eles não tinham o quê? Autoridade, porque a autoridade é conferida pelo próprio Deus. Seu método ainda hoje impressiona, né? Mesmo com o avanço da internet, das internets, busco por motivação, por alta performance, ele ainda continua inspirador, pois ele ensinava de modo que nunca houve, nem antes e nem depois dele, alguém que fizesse igual. Quando diz assim um texto, ó, nunca homem algum falou assim como este homem. João, capítulo 7, versículo 46. Aquela multidão estava acostumada a ouvir a palavra na sinagoga, na rua, em casa, mas eles nunca ouviram alguém falar com tamanha autoridade. Quanto aos milagres, Jesus preocupava-se com a integralidade das pessoas, não só salvando-lhes a alma, mas também curando as suas enfermidades. Quando ele diz assim, ó, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas capítulo 8, versículo 48. Ou seja, Cristo não se preocupava em somente curar a enfermidade física, ele ia ali e fazia uma cura em uma área muito mais importante e mais sensível, que era a cura da alma, né? Vai em paz, a tua fé te salvou. Os milagres operados por Cristo registrados no Antigo Testamento revelam que ele é o Messias de Israel, como também a extensão do domínio do seu poder, mostrando sua autoridade sobre a natureza tantas vezes, né? Sua autoridade sobre o pecado, sua autoridade para perdoar pecados, sua autoridade para vencer a morte, sua autoridade sobre o diabo com seus agentes e até mesmo o inferno, sua autoridade sobre as enfermidades, né? Onde ele diz, e nada é impossível para ele, o qual a respeito de si mesmo declarou da sua própria boca. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz, e me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, tem uma autoridade sobre a natureza, sobre o pecado, sobre a morte. Eu tenho autoridade sobre o diabo, tenho autoridade sobre os agentes infernais, tenho autoridade sobre o próprio inferno, tenho autoridade sobre a própria morte, tenho autoridade na morte que possa visitar vocês e tenho na autoridade sobre a morte que me foi me submetido, né, quando ele foi levado para ser crucificado. O significado de filho, certo? O epíteto filho de Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, significa que ele é Deus igual ao Pai. Porque muitos acham que por ele ser filho de Deus, ele é inferior ao Pai, inferior ao Espírito Santo. Não, ele é igual ao Pai, embora ele possa se sujeitar à vontade do Pai.
trata-se de uma questão de substância ou de essência, né? Então está chamando a atenção quando ele diz que ele é filho de Deus, é da mesma substância e da mesma essência do Pai. Este que é o sentido aqui, certo? Porque muitos acham que Jesus foi criado por Deus. Não. Quando ele diz que ele é filho de Deus, é porque possui a mesma substância e a mesma essência do Deus Pai. Isso fica ainda mais claro na expressão filho unigênito, ou seja, o único que veio ao mundo que tem a mesma substância e a mesma essência do Pai. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito no Novo Testamento grego é monógenes, composto por dois vocábulos, monos, único, só ou solitário, e genos, raça, cepo, o tipo. Então é a única raça, cepo, tipo, substância, essência do Pai. Ele é o único que veio ao mundo que tem essas características. E não geneia, que significaria aí geração, certo? Entendemos que a palavra reflete a ideia de natureza, caráter e tipo. Unigênito, pois significa o único da espécie, o único tipo que veio ao mundo que tem a mesma substância e a mesma essência do Deus Pai. Jesus é singular, nunca houve e nunca haverá igual. Ele é o único Filho de Deus, o único em substância, o único em essência, o único em unidade de comportamento, o único em unidade de sentimento, o único em unidade de pensamento, que tem a mesma essência do Pai. O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade, ou seja, a mesma substância do Pai. Jesus é tudo quanto Deus é. E disse-lhe Jesus, João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Não disse eu e o Pai somos dois. A expressão Filho de Deus, com relação ao crente em Jesus, designa uma filiação por adoção, individual, algo íntimo, e por isso clamamos. Abba Pai, ou seja, Papai, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, quando Cristo morreu naquela cruz, nós nascemos de novo para Cristo, uma nova essência, porque nós fomos adotados a partir daquele momento e fazemos parte da família de Deus. E porque sois filhos agora, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Trata-se da relação espiritual de Deus com os seres humanos mediante a fé em Jesus Cristo. A partir do momento que nós temos a fé que Cristo tem, o Espírito Santo faz morada dentro de nós e nós passamos a clamar Abba Pai. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo, porque nós somos filhos de adoção, certo? Mas a todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Então, crer no nome de Cristo, né? Crer verdadeiramente nos torna filhos de Deus. Quais são os ofícios de Cristo, certo? O Senhor Jesus Cristo exerceu o chamado manus triplex, ou seja, o tríplice ofício. Ele foi profeta, sacerdote e rei. Foi porque eu estou falando ao período que ele esteve aqui na terra, certo? Eram os ofícios mais importantes em Israel no tempo do Antigo Testamento.
Tudo isso diz respeito às funções que falam sobre revelação, reconciliação e domínio, certo? Os ofícios de Jesus aqui no mundo, rei, profeta e sacerdote. Vamos para o primeiro, de profeta, para quem tem dúvida que Jesus era o profeta. Os profetas existem desde o princípio do mundo, mas o ministério profético em Israel é instituído com Moisés e Arão, certo? A função do profeta era falar em nome de Deus, ou seja, uma espécie de embaixador. O Novo Testamento revela que o próprio Jesus Cristo considerava-se profeta, pois ele mesmo disse: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. E como tal, ele foi aclamado diversas vezes pelo seu povo. Quando diz o texto, escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Então, escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Ou seja, ele dizia que o profeta, geralmente, ele não tem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Certo? E a multidão dizia: e este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Certo? Então, nós temos aqui vários textos chancelando que Jesus era profeta, tanto antes como da boca de Jesus, e também daqueles que se tornaram seus discípulos. Todas as atividades registradas nos evangelhos revelam que ele era verdadeiramente o profeta, para você que tem dúvida, certo? Então, anote aí. Era o Deus homem que quis assumir o ofício de profeta no exercício de seu ministério terreno. Visto que o profeta é a boca de Deus, seu porta-voz que fala em seu nome e prega com a autoridade do céu, certo? Jesus, de forma singular, como ninguém, apresentou todos esses requisitos que um profeta terreno precisava. Então, além de apresentar os requisitos terrenos, ele foi além, apresentou os requisitos divinos. A palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, tudo que sai da minha boca, na verdade, não sai da minha boca, sai do meu Pai que me enviou. Se as palavras que estão saindo da minha boca saem do Pai que me enviou, então ele estava no ministério ali profético, certo? O segundo ofício de Jesus é o ofício de sacerdote, que é o segundo ofício de Jesus, que diz assim, o sacerdote araônico. Quem era o sacerdote araônico? Foi o sacerdote estabelecido por Moisés, a qual ele conversou com Deus, e Deus estabeleceu Arão ali como um dos primeiros sacerdotes, um sacerdote ali no início daquela caminhada, certo? Com todo o sistema de sacrifício que o sacerdote ficava responsável, tinha a função de promover uma mediação entre Deus e os filhos de Israel. Era isso que o sacerdote fazia, essa mediação. Ele era um canal entre Deus e os filhos de Deus, certo? Na nova aliança, no entanto, Deus constituiu o Senhor Jesus o mediador de
toda a humanidade, ou seja, foi encerrado aquele sacerdócio araônico, aquele sacerdócio estabelecido pela antiga aliança, aquele sacerdócio ali iniciado pelo irmão de Moisés, que era Arão, e foi estabelecido um novo mediador, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E para você que tem dúvida, está aqui, ó. Por isso é mediador de um novo testamento, ou seja, de uma nova aliança. Hebreus, capítulo 9, versículo 15, que diz assim, ó: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Para você não ter dúvida, tá aqui, ó. Jesus Cristo, homem, ou seja, Jesus Cristo que se fez carne e habitou no meio de nós, ele é um novo mediador, né? Ele se colocou como mediador, encerrando o sacerdócio da linhagem araônica, iniciando um novo sacerdócio, certo? O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, ou seja, é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Como ele vai dizer assim, ó: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, certo? Ou seja, essa aliança, esse ministério, essa mediação, esse sacerdócio inaugurado em Cristo, ele é muito mais excelente, ele é muito mais perfeito, né, do que aquele que foi iniciado em Arão, certo? A santidade de Jesus como homem, ela é única e real, coisa que os sacerdotes do passado não conseguiam fazer. Ela é absoluta, coisa que a descendência de Arão não conseguia fazer. E ela era perfeita, coisa que a descendência de Arão não conseguia fazer. Não se trata, pois, de uma santidade cerimonial imposta pela lei aos sacerdotes da tribo de Levi, porque diz lá em Hebreus capítulo 7, versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, né? Então, nos convinha um sumo sacerdote. Só que esse sumo sacerdote, ele é diferente dos outros, porque ele é santo, separado, ele é inocente, ele é imaculado, ele é separado dos pecadores e é feito mais sublime do que os céus. Ou seja, ele está num patamar superior de qualquer sumo sacerdote, ou sacerdote, uma aliança sacerdotal que possa ser sido estabelecida, porque, como diz o próprio texto, ele foi feito mais sublime do que os próprios céus, né? Porque até o próprio céus foi feito por meio dele e através dele e para ele. O próprio Senhor Jesus Cristo apresentou-se como sacrifício pelos pecados de toda a humanidade, coisa que o sacerdote da antiga aliança não podia fazer, tanto que ele oferecia um animal. E aqui nós temos um sacerdote que não oferece um animal, mas ele próprio se oferece como sacrifício. E além disso, esse sacrifício, qual é a característica de sacrifício? É único, diferente do sacrifício do Antigo Testamento, que eram vários. Ele é perfeito, coisa do que o antigo sacrifício era imperfeito, por isso que ele precisava ser renovado, e ele não tinha validade eterna. O antigo, este inaugurado em Cristo, tem, resolvendo assim para sempre o problema do pecador, como está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 12, que diz assim, ó: mas este
havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, diferente da descendência de Arão, da tribo específica de Levi que se dedicava ao culto. Todos os sacerdotes que se levantaram ao longo da linhagem da tribo de Levi, eles nunca puderam oferecer um único sacrifício. Somente Cristo poderia oferecer o único sacrifício, porque além de oferecer o único sacrifício, ele está sentado para sempre à destra de Deus, certo? Coisas que os outros da descendência não estão. O sacrifício de Cristo, diferente do sacrifício da descendência de Arão, ou seja, da tribo de Levi, soluciona objetivamente os efeitos do pecado na vida daquele e que crê no sacrifício vicário do Salvador e responde afirmativamente à oferta da graça de Deus Cristo, recebendo como seu único e suficiente Salvador. Vamos ler devagarzinho para a gente entender. O sacrifício de Cristo soluciona objetivamente os efeitos do pecado na vida daquele que crê no sacrifício vicário do Calvário, certo? Diferente do antigo sacrifício. Esse soluciona objetivamente e responde afirmativamente à oferta da graça de Deus Cristo, recebendo como seu único e suficiente Salvador, certo? Então, Jesus era profeta, Jesus também é sacerdote, certo? Vamos para a última característica, o último ofício de Jesus, certo? Que ele é rei, para você que tem dúvida que Jesus é rei, certo? Porque como ele veio ao mundo, e ele sim era rei, muitos duvidavam que ele era rei, mas duvidavam porque ele era rei, porque eles não tinham um rei, não tinham um palácio, não tinham um súdito, ele não queria nada disso, porque como ele sempre falou, ele era de um outro reino, que é o reino dos céus. Mas para você que tem dúvida, vamos lá. O Senhor Jesus Cristo, ele é o rei, com R maiúsculo, dos reis. Porque todo governo, toda autoridade procede de Deus, certo? Por isso que ele é o rei dos reis. Mas não é somente o rei dos reis, não. Ele é o Senhor de todos os senhores, certo? Então, a concepção que o ser humano tem de Senhor, a concepção que o ser humano tem de rei, Jesus Cristo ele é rei dos reis e Jesus Cristo ele é Senhor dos senhores, porque toda autoridade emana dele, ou seja, foi concedido por causa dele, chancelada por ele. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Vamos lá. Os grandes reis e impérios da história vieram, e qual foi a característica dele? Já se foram. Mas o reinado de Cristo é para sempre, pois o reino dele não terá fim. Certo? Porque muitos acharam que quando esse texto foi escrito, Jesus estava falando de um reino terreno. Só que os reinos terrenos, eles são provisórios. Jesus estava chamando a atenção que ele veio aqui como rei, mas de um reino eterno, um reino que não terá fim. Tanto que todos os reinos descritos na história tiveram começo, tiveram um apogeu e tiveram um fim, e muitos deles foram esquecidos, não estão presentes nem nos livros e suas obras foram apagadas pelo tempo. Mas o reino de Deus não, certo? Próximo. O título messiânico, ou seja, como as pessoas falavam dele. Filho de Davi, foi-lhe conferido por Deus e anunciado pelos profetas do Antigo Testamento como resultado da promessa divina
feita ao rei Davi, né? Então, como Deus fez uma promessa ao rei Davi, que da sua descendência viria o Messias, o ungido prometido, quando ele veio ao mundo, foi identificado as características e foi-lhe atribuído como ele sendo filho de Davi, ou seja, aquele ao qual o Senhor Jesus havia prometido ao rei Davi, de estabelecer o seu trono para sempre. Por quê? Porque as descendências de Davi, até o próprio Davi, seu reino teve um início, teve um meio e teve um fim, né? Que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, certo? Romanos, capítulo 1, versículo 3. Né? Então, ele nasce da descendência de Davi, né? Especificamente da tribo de Judá, da região de Belém, né? E ali, quando ele nasce, ele inaugura um reinado sem fim, e Deus acaba de cumprir a promessa que ele havia feito a Davi. E muitos achavam que era um reino terreno, né? Mas não, é um reino divino, é um reino eterno que acabava de ser cumprida a promessa. A promessa de Deus sobre o Messias ser da linhagem de Davi era muito popular em Israel, tanto que eles ficavam buscando os sinais, né? Que são os sinais que os reis magos eles identificam. Nesse contexto, ele foi aclamado pelo povo quando entrou em Jerusalém montado no jumento, quando diz: Hosana ao filho de Davi. Mateus, capítulo 21, versículo 9. Certo? Para terminar, o Senhor Jesus tinha consciência da sua filiação davídica, ou seja, ele sabia que ele tinha nascido da descendência de Davi, que ele estava cumprindo uma própria promessa que o Pai havia feito ao seu povo, certo? Ele sabia. E em mais de uma ocasião, ele próprio aceitou esse título, o qual lhe confere o direito ao trono de Davi como herdeiro legítimo, certo? Como diz assim: e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículos 32 e versículos 32 e 33, né? Porque muitos achavam, quando lê esse texto, né? E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e Davi o seu pai, ou seja, ia nascer alguém humano que iria sentar nesse trono para sempre. Mas, na verdade, quem iria nascer era o próprio Cristo, o Filho de Deus, se sentaria nesse trono, aí sim, eternamente e para sempre, certo? E o reino dele não terá fim, porque todos os outros reinos têm fim, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, onde nós abordamos na aula de hoje sobre Jesus, né? Claro que você tem a Bíblia, você pode utilizar outros materiais para você pesquisar, mas aqui eu trouxe uma boa base para você sobre Jesus, certo? Então assiste nosso conteúdo sobre Jesus, sobre a Trindade, sobre Deus, sobre o que cremos. Tem muito conteúdo aí para você assistir, para você se aprofundar, e muito bom, porque o conteúdo disponibilizado aqui você pode estar conferindo na própria Bíblia, certo? Que Deus abençoe você, que Deus derrame graças poderosas sobre a sua vida, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro em mais um vídeo e em mais um conteúdo aqui do nosso canal.